Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 12 de agosto de 2021, quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 18, do versículos 21 até o 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Se meu irmão pecar contra mim, até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou julgá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vemos aqui essa parábola que Jesus conta para justificar a indagação de Pedro. Pedro chega até Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? E Pedro já coloca uma condição, é uma pergunta afirmativa. Até 7 vezes? Porque essa é a nossa condição humana. Nós sempre colocamos condições para perdoar o outro. É isso. Por causa da dificuldade que é nós darmos e concedermos o perdão. Então nós já colocamos, olha, até 7 vezes, porque mais que 7 eu já não aguento. Ou olha, eu te perdoo até aqui, se passar daqui eu já não perdoo mais. Então muitas vezes a nossa natureza humana é isso. Mas Jesus, ele vem com uma outra condição. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E o que Jesus está querendo dizer para Pedro e para cada um de nós? 70 vezes 7 significa o infinito. Devemos perdoar infinitamente. E quando Jesus está respondendo isso para Pedro, Jesus não está considerando a pessoa, a situação que Pedro colocou. Jesus não está olhando para aquela pessoa que pecou contra Pedro. Jesus está olhando para o próprio Pedro. Assim como ele diz para Pedro, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque assim é o Senhor olha para cada um de nós e nos perdoa infinitamente. O Senhor não tem condições para perdoar. O Senhor, cheio de compaixão, olha para nós e nos perdoa, tanto que pagou o preço dos nossos pecados, com todo o teu corpo, dando todo o teu sangue por cada um de nós. Não fomos comprados por preço de ouro, de prata, mas fomos comprados, fomos pagos pelo sangue de Cristo.
É isso, meu irmão. E veja só depois como Jesus continua essa parábola. Ele cita o exemplo de um rei que tinha os seus empregados, ele queria prestar contas, e ele chama o primeiro empregado, e esse empregado lhe veio uma enorme fortuna. Então veja que Jesus, ele não estipula uma condição. O que seria uma enorme fortuna? Tudo. Uma fortuna incalculável, senão o Senhor teria colocado medida. Mas aqui nós vemos que o Senhor não coloca medida. Trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. E ali o rei pede para que pagasse, que se não pagasse ia vendê-lo, ele, a esposa e os filhos. Então o empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. E o patrão teve compaixão. Essa palavra é importantíssima porque o nosso Deus é um Deus de compaixão. Quantas vezes o Senhor Jesus sentiu compaixão? Nós vemos em muitos milagres, quando o filho único da viúva está seguindo o cortejo para o enterro. O filho único, a única esperança que aquela mulher tinha, a figura da viúva, era a figura da mulher mais pobre, da pessoa mais pobre na palavra. E aquela mulher, seu único filho havia morrido, o que seria daquela mulher? Então Jesus, tomado de compaixão, cheio de compaixão. O que é compaixão? É sentir a dor do outro. Jesus, sentindo a dor daquela viúva, vai até lá, toca e a vida é restaurada para aquele filho. É assim. E é com essa mesma compaixão que o Senhor olha para nós. É com essa mesma compaixão que o Senhor olha para Deus na cruz e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, uma condição para que haja o perdão é a compaixão. É nós olharmos para a dor, mas não só para a dor do outro, para a história do outro. O que leva o outro a fazer isso, o que leva o outro a ser assim. Quantas dores, quanta rejeição, quanto desamor talvez vivido em toda a sua história de dor. E ninguém dá aquilo que não tem. Talvez aquela seja a história, uma história de uma vida muito dolorida, e aquilo é repetido. Então, essa é uma condição, olhar cheio de compaixão, e aquele homem, aquele empregado é perdoado. A palavra diz aqui, aquele empregado encontrou, então diante disso o patrão teve compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. E a hora que esse empregado sai, encontra um outro que lhe deve apenas 100 moedas. Não é nada perante aquela fortuna, aquela enorme quantia. E ele chega para essa pessoa que ele devia e fala: você precisa me pagar, e começa a sufocar. E aquela pessoa da mesma forma se ajoelhou diante dele, clamava misericórdia, e ele não teve compaixão. Mandou entregá-lo para que fosse preso. Olha só, meu irmão, minha irmã. Olha a reflexão que Jesus está colocando para nós e que agora nos remete ao Pai Nosso. Pai, perdoai as nossas ofensas com uma condição: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha a condição da oração universal que o Senhor nos ensinou. Pai, perdoai as minhas ofensas, assim como perdoo. Porque com a mesma medida com que julgardes, medirdes, nós seremos julgados e medidos. Então Jesus também está pedindo para cada um de nós: perdoa 70 vezes 7, porque é a mesma condição que eu uso para te perdoar, meu filho. E da mesma forma, perdoa aqueles que te ofendem, perdoa aqueles que te maltratam, perdoa aqueles que pecam contra ti. Essa é a condição. E concluo aqui, São Tiago vai escrever assim: naquele dia não haverá misericórdia para quem não usou de misericórdia. Aquele dia é o dia do julgamento final. Não haverá misericórdia para quem não usou de misericórdia. O nosso Deus é um Deus compassivo, é um Deus cheio de compaixão, mas Ele quer também que nós usemos essa compaixão. Ele está falando para Pedro: Pedro, não perdoe apenas 7, perdoe 70 vezes 7, perdoe sempre, todos os dias. Não se canse de perdoar, porque essa é uma graça de Deus e não podemos alcançar o perdão sozinho. É graça de Deus. Podemos sim tomar a decisão de dar o primeiro passo: eu quero perdoar. Aí a graça de Deus vem sobre nós e esse processo do perdão inicia-se na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos olhar hoje, mediante essa parábola do perdão, e pensar: quem ainda eu devo perdoar? Para que eu também possa encontrar naquele dia o perdão e a misericórdia do Senhor. Então, peçamos
A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.